Mateus capítulo 17, versículo 1. A gente está em muitas pessoas hoje, gente. E eu queria que ninguém andasse no meio da palavra. Se você puder desligar seu celular agora, se você puder não conversar, não tomar água agora, não ir no banheiro. A gente está em muita gente e é nesse momento que o Senhor às vezes fala uma palavra que destrava toda a sua vida. E na casa do Senhor a gente tem que ter reverência, temor, santidade. Amém, gente? Mateus 17, versículo 1, diz assim, ó: 6 dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Diga isso, é bom estarmos aqui. Diga melhor, é bom estarmos aqui. Só para gravar, diga mais uma vez, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dele saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e tocando disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo ele os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. Vai no versículo 14, lá embaixo. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem, que ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E o trouxe aos teus discípulos e não puderam. Vê se está na sua Bíblia isso aí. E trouxe aos seus discípulos e não puderam. Quem não pôde curar? E Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado, sarado. Depois os discípulos, aproximou-se de Jesus em particular e perguntou: Por que não podemos nos expulsá-lo? Disse-lhe ele: Por causa da vossa pouca fé. Da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui a acolá, e de lá passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão com oração e jejum. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Fala conosco, nos exorte, nos corrige, nos motive, nos encoraje, Senhor. A tua palavra está aqui presente em nosso meio, e eu tenho certeza, Senhor, que nós vamos ser ativados hoje. Eu não tenho dúvida, Senhor, de que hoje será uma noite destravadora em nossa vida. Eu sei tantas verdades que o Senhor me diz. Eu sei o particular que tive contigo. E eu também sei, Senhor, que nada impedirá esse momento de adoração e de intercessão. Eu creio na tua palavra. Amém. Se assenta. Diga para quem está do seu lado aí: dá glória a Deus. Aqui é de graça. Você não paga nada. Amém? Quem já teve uma experiência aqui com Deus? Levanta a sua mão assim. Pode ser a menor experiência, a grande experiência. Se você teve uma experiência com Deus aqui, levanta a sua mão assim. Quem não teve nenhuma experiência com Deus e quer ter? Então são poucas pessoas. Eu vim falar hoje para você que já teve uma experiência com Deus. Eu vim falar para você hoje que já teve uma experiência com Deus. Muita gente aqui teve a experiência com Deus. Muita gente está vivendo experiências
sobrenaturais com Deus. Mas eu quero dizer para você que toda experiência que você tiver com Cristo, toda experiência que você tiver com Jesus, toda experiência que você tiver com o Espírito Santo, vai precisar causar em você uma consciência de quem você é e de quem você está se tornando em Cristo. Eu quero dizer para você que precisamos ter uma consciência. O que eu disse? O que eu disse? Uma consciência de quem nós somos em Deus. Não adianta termos experiências. Não adianta termos experiências se nós não temos uma consciência de quem nós somos em Cristo. Dá um pouquinho de retorno aqui, Mário. De quem nós somos em Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, o que acontece? Eu vi o Senhor assentado. Aonde? Em um alto e sublime trono. E as orlas do seu manto enchiam o templo. E ao redor havia serafins que tinham 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam e clamavam e diziam um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra estava o quê? Estava cheia da sua glória. Quando Isaías viu essa experiência, quando Isaías percebeu que aquilo que ele estava vendo estava causando uma consciência nele, o versículo 5 é apaixonante. Olha o que ele diz: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos, eles viram o Senhor dos exércitos. Isaías teve uma experiência com Deus. Ele teve uma revelação de quem Deus era. Ele teve uma revelação do céu, uma imagem do céu aberto. E a grande verdade é que Isaías, ele se deparou consigo mesmo. Ele se enxergou naquilo que ele estava vendo. Quem era Isaías? Quando teve uma consciência revelada, transformadora. Isaías era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, toda experiência que você tem com Deus precisa trazer em você uma consciência de quem você é. Se você diz ter uma experiência com Cristo, se você diz ter vivido experiências com Deus, mas as experiências que você viveu com Deus não te trouxe uma revelação de quem você é, eu quero te afirmar, não foi experiências, foram meras sensações. Experiências não são para eu sentir na pele. Experiências não são para eu gravar e guardar em uma caixinha. Olha, certo dia Deus falou comigo, certo culto Deus manifestou a sua glória, tal dia eu fui batizado no Espírito Santo, falei em línguas, tive uma revelação, tive um sonho. Essas experiências são boas, mas experiências verdadeiras, elas não transformam simplesmente a minha forma de ver a Deus, mas elas transformam literalmente a minha consciência de quem eu sou. Por que tem tanta gente que não muda na igreja? Por que tem tanta gente que está vivendo um cristianismo barato, falsificado, genérico? Porque nunca teve uma experiência com Jesus, sempre teve uma experiência com a religião. Teve uma experiência, mas essa experiência não transformou a sua vida. Quando Isaías teve uma experiência com Deus, ele enxerga a si mesmo. E quando se enxerga a si mesmo, ele percebe que os seus lábios eram impuros. Se você ainda tem coragem de afirmar que teve uma experiência com Deus e continua vendo defeito em tudo, e continua vendo problema em tudo, você nunca teve uma experiência com Deus, porque nunca mediu a situação a partir de si. Quando você mede a situação a partir de si, você tem um encontro com Deus, não com a religião. Sabe o que a Bíblia diz? 2 Coríntios 5,16, Paulo diz: a ninguém você pode julgar segundo a carne. Sabe por quê? Olha para o irmão que está ao seu lado. Se você procurar defeito, você vai encontrar. Olha aqui para o altar, melhor, olha para mim aqui. Talvez o homem mais pecador que tem aqui sou eu, olha para mim aqui. Se você olhar aqui para o altar, você vai encontrar defeito.
Paulo diz: se você olhar para o seu irmão segundo a carne, você vai encontrar defeitos. Por isso que nós que estamos no reino, nós precisamos olhar ao ser humano não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando você olha para alguém segundo o Espírito, você não vê defeitos, por mais que temos. Nós conseguimos enxergar a alma. E enxergando a alma, sabemos que essa pessoa tem muitos defeitos, mas no meio dos defeitos, o Senhor salta qualidades. O nosso maior problema como igreja é que colocamos o óculos da religião e só sabemos olhar os defeitos das pessoas. Você vê defeito na sua esposa porque você nunca parou para olhar no espelho e saber quem você é de verdade. Você gosta de ver defeito no seu pastor porque você nunca viu os defeitos que estão em você. Você gosta de ver defeito no seu diretor, nos seus funcionários, no seu marido, nos seus filhos. Você é perito em ver defeitos porque você nunca teve uma experiência com Deus que transforma defeitos em matéria-prima para exaltar homens e transformar esses homens em homens com mente transformadas em si mesmo. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Deus hoje, Ele está tirando essa forma de olhar as pessoas, os ambientes e as coisas. Deus quer nos calibrar. Você não entendeu ainda, eu vou dizer de novo. Deus quer calibrar as nossas intenções, os nossos pensamentos e os nossos olhos, porque os nossos olhos precisam olhar não segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o Espírito que vivifica. Se as minhas experiências com Deus não me libertar de mim mesmo, nunca foi experiência, foi meras sensações. Por isso não me importa se você vai sair daqui no aviãozinho hoje, no reteté, no camacel, na revelação. Eu não quero fazer você ter uma fé sensitiva, epidérmica e barulhenta. Você precisa ter uma fé transformadora, racional, convicta. E por que nós não temos tido experiências com Deus? Porque muitas vezes não temos coerência naquilo que acreditamos. Eu quero dizer para você que esse versículo tomou conta da minha semana, do meu dia, do meu momento, durante alguns dias. Me impressionou a forma que Jesus, Ele quer tratar com os seus discípulos. Olha o que a Bíblia diz. Jesus, Ele resolve fazer uma conferência particular para 3 discípulos. Jesus resolve fazer um encontro com Deus para 3 discípulos. Jesus resolve fazer um bate-papo, estabelecer na mesa com 3 discípulos. A Bíblia diz que Jesus, chamando em particular, Ele chama 3 dos seus principais discípulos. Ele chama Pedro, Ele chama Tiago e Ele chama João. Pedro, Tiago e João. Eu acredito que Ele diz: olha, Pedro, Tiago e João, eu quero te dar experiências que vocês nunca tiveram. Jesus chama 3 discípulos, mas quantos eram os discípulos ao todo? 12. Quantos? 12. Quantos discípulos subiram ao monte? Quantos ficaram embaixo? Quantos? 3 discípulos subiram ao monte, 9 ficaram embaixo. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João. Eu acredito que em cima daquele monte Jesus começa a conversar com os mesmos, se relacionar com eles, porque tudo que Jesus queria era um particular com os discípulos. Jesus não quer o seu trabalho, nunca quis, na verdade. Jesus, Ele quer você. Quando você entender que você é muito mais importante do que o que você faz, você se cansa menos. Se você está cansado fazendo a obra de Deus, não é a obra de Deus, é a sua obra. Se você está fadigado, você não entendeu que ministério e igreja não é sobrecarga. Ministério, se você está cansado, é o seu ministério. Você tem que suprir, cuidar, dar resultado. E você vê um monte de gente cansada ministerialmente, por quê? Porque é somente força humana. E força humana cansa. Jesus, quando chama os discípulos para o monte, Ele diz: eu quero ter comunhão com vocês. Então vamos subir ao monte. Em cima do monte, Jesus se relacionando com os mesmos. A Bíblia vai dizer que Ele se transfigura diante deles. O versículo 2 diz: Ele se transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandece como um sol ao meio-dia.
Jesus começa a conversar, porque você percebe o texto dizendo que quando ele sobe ao monte, ele se transfigura. E ele se transfigura a ponto do seu rosto brilhar, mas brilhar muito, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E aí, quando ele estava brilhando, os discípulos admirados com aquilo, Jesus vem trazer uma carta na manga que Pedro não sabia, que Tiago não sabia, que João também não sabia. De repente, Jesus no centro, apareceu instantaneamente Elias. Elias aparece. De repente vem Moisés. Pedro nunca viu aquilo. João não tinha visto ainda. Tiago então, irmão, eles ficaram extasiados com aquilo que eles estavam vendo. Elias estava diante deles, Moisés estava diante deles, e Cristo brilhando diante deles. Os caras caíram no chão de tamanha glória, porque a experiência que eles estavam tendo com Deus era tão grande, que eles ficaram perplexos com aquilo que eles estavam assistindo. Moisés, quando desce, tipifica a lei, tipifica a profecia. Quando Elias desce, Elias tipifica os profetas, a voz profética, e Jesus no centro, simbolizando a graça. Então os discípulos estão contemplando palavra, graça e revelação. Diga comigo: palavra, graça e revelação. Diga mais uma vez: palavra, graça e revelação. Quando eles estão naquele ambiente de glória, tinha graça, tinha revelação e tinha profecia. Olha que ambiente gostoso é esse. Quem quer sair de um ambiente que tem graça, revelação e palavra? Ninguém. Alguém quer trocar um ambiente de graça, palavra e revelação para outro ambiente? Eu não queria. Quando Pedro viu aquilo, Pedro é muito inteligente. Pedro disse: Senhor, está muito gostoso aqui em cima. Eu tive uma ideia genial. Qual? Vou fazer uma tenda. A expressão da King James, a expressão atualizada de Charles Chaplin diz que Pedro não sugeriu, Pedro determinou. Farei, não é faremos em algumas traduções, é farei. Farei uma tenda para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: eu não quero trocar esse ambiente por mais nada. Está muito bom aqui. Tem profecia, tem graça, tem revelação. Esse ambiente em cima do monte está muito bom. E aí, nesse momento que ele diz isso, Deus vai falar com eles embaixo, dizendo aqui: esse é meu filho amado, esse é meu querido. Não era o único amado, mas o principal a ser amado era Cristo. E eu entendo que Pedro, quando percebeu aquele ambiente, o verso 4 diz que Pedro ele viu tudo aquilo e ele diz assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Pedro disse: é bom estarmos aqui. O nosso maior problema está no versículo 4. O Monte Tabor, ou em algumas traduções o Monte Hermon, simboliza hoje a igreja. O lugar que tem graça, o lugar que tem revelação e o lugar que tem palavra. Elias representando Moisés e Cristo. Pedro, Tiago e João representam os discípulos que somos nós. E eu vou dizer para você: ninguém quer sair de dentro desse ambiente, porque estamos no monte, recebendo muita informação, destravamento, o reino de Deus, e nós queremos permanecer nesse ambiente. Só quero dizer para você: o bom muitas vezes está me separando do melhor, porque estamos no monte e não queremos descer para os vales da vida. Estamos confortáveis aqui dentro. Tem palavra boa, tem alimento bom, tem comunhão com os irmãos, tem profecia. Deus usa os seus filhos na revelação, na palavra, mas é só aqui dentro. As suas experiências com Deus está limitada geograficamente a dentro do templo. Sabe por quê? Às vezes o que nos separa do melhor não é o ruim, é o bom. O nosso maior problema está no versículo 4. É bom estarmos aqui. Diga para quem está falando: é bom estarmos aqui.
Mas procura outra visão de Deus. Se você só ficar aqui dentro, não diga, você morre. Melhor dizendo, tem muita gente morta já. Porque o que te alegra é o bom. Poxa, Paulo, que palavra, pastor. Olha que ambiente, que presença. Bom estarmos aqui. É tão bom estarmos aqui que quando eu tenho que me deparar com a minha realidade, eu entro em crise. Porque as minhas experiências do templo não consigo viver na realidade do dia a dia. Esse lugar aqui, irmão, é o melhor lugar para estar. Eu amo estar aqui dentro. Mas eu quero dizer para você, esse lugar é bom, mas não pode substituir as suas responsabilidades lá fora. É gostoso estar aqui. Tem palavra, tem profecia, tem graça. E por que muita gente faz igual Pedro? Senhor, vamos ficar aqui, está tão gostoso aqui. Porque não queremos enfrentar responsabilidades. Por que Pedro não queria descer? Ele estava no monte. Por que Pedro não queria descer? Ele estava no Monte Tabor. Por que ele não queria descer? Porque lá embaixo havia gente endemoniada para libertar. Lá embaixo havia crise. Lá embaixo havia problemas. Lá embaixo a sua sogra estava enferma. Lá embaixo tinha crise com outro discípulo, problema do dia a dia. Trazendo para os dias de hoje, sair da igreja no domingo é muito difícil, porque você vai para sua casa, irmão. O pior lugar para muita gente está dentro de casa. O pior lugar para muita gente está é amanhã na empresa. O pior lugar para muita gente está é convivendo com alguém que você já não tem mais relacionamento. Esse ambiente é muito bom, mas saindo daqui, você vai ter que enfrentar responsabilidades e realidade. E eu quero preparar você, não é para esse ambiente, porque aqui Deus vem, você estando ou não estando, Ele vem. O problema é você receber graça, profecia e palavra e aplicar lá embaixo, lá fora. Experiências aqui dentro vamos viver, mas vamos aplicar na realidade lá fora. Lá embaixo tem gente com problema. E eu quero dizer para você, o seu ministério não é aqui dentro, é no vale. É bom estar no monte, vamos fazer uma tenda aqui, aleluia. Mas e descer para o vale? Seu ministério não é somente aqui dentro, é na escola, é na empresa, é na igreja, é na sua casa. Por que você não aplica as suas experiências do templo, do Monte Tabor no seu trabalho? Por que você não aplica as experiências do templo, do Monte Horebe, do Monte Hermon dentro da sua casa? Por que aqui dentro é uma bênção e a sua casa é um inferno? Vocês estão aí? Eu estou me sentindo sozinho. Por que você não aplica o que você aprendeu aqui dentro lá fora, quando se depara com situações mal resolvidas? A gente só consegue ser crente aqui dentro. Aqui dentro você vê palavra, você vê Elias. Tem gente que já trouxe a bagagem e já armou a tenda. Esse ambiente é bom. Qualquer pastor viciaria você a esse ambiente. Porque muitos pastores não querem a sua vida, ele quer o seu bolso. Qualquer pastor prenderia você aqui dentro com chaves e cadeias, dizendo que o melhor lugar para estar é aqui dentro. E aí quando você vai lá para fora, que você tem crise no seu casamento, você quer a morte. Quando você é mandado embora, você entra em depressão. Quando alguém fere o seu orgulho, você quer se desligar de um lugar e se plantar em outro. Porque você não tá aplicando as experiências do templo fora na realidade. Eu quero dizer para você, eu não sei o que você aprendeu sobre evangelho, mas eu vou orientar você nessa noite. Evangelho não é conforto. Não, eu vim para cá porque eu quero uma vida confortável. Não é o seu lugar aqui. Conforto não existe aqui. O reino de Deus não traz conforto. O reino de Deus te coloca em crise todos os dias. Eu quero dizer para você, o reino de Deus não somente traz bem-estar para mim. Se você diz estar vivendo o reino e está no comodismo, não é reino, é sistema. 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz:
Se eu só esperar por Cristo nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você buscar, mesmo usando o nome de Cristo, para usufruir somente nessa vida, você é digno de lástima. Ele está dizendo, que prazer tem buscar as coisas mesmo usando o nome de Jesus, mas são coisas terrenas. Paulo não está dizendo que você deve ter muito ou pouco, mas que quando você buscar, deve ter uma consciência revelada de quem você é. Reino de Deus, Romanos 14:17 diz, reino de Deus não consiste em comida, nem em bebida, mas em paz, alegria no Espírito Santo. Eu quero sacudir tua fé hoje, porque o ano está terminando, e muita gente está estagnado. Muita gente já armou a sua tenda e diz, daqui eu não saio. Muita gente estagnou a tenda e diz, daqui eu não dou um passo. Eu quero dizer para você, está confortável um monte, não está confortável? Não está gostoso? Mas as experiências do monte, vamos precisar aplicar no vale. Sabe por que estamos confortáveis no monte? Porque no monte você não faz esforço nenhum, você só contempla. Uau, Elias! Uau, Moisés! Uau, Jesus! E Mateus 11:12 diz que desde os dias de João Batista, o reino dos céus se apodera com força. E quem usa de força se apodera do reino de Deus. Em outras palavras, não dá para se apoderar do reino acomodado da forma que estamos. Não lê mais, não jejua mais, não sobe mais para o monte, não evangeliza mais, não visita mais ninguém. Você está vivendo a vida como deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você vem à igreja, sente a presença, sai chorando, posta aquilo, ai que culto maravilhoso, olha que oração maravilhosa, olha que louvor lindo. Aí quando você sai daqui, a experiência que você viveu aqui dentro, ela estagna lá fora. Nós somos bons em contemplar. E aí a gente é vencido pela contemplação que estamos diante. Pedro diz, façamos aqui 3 tendas. Porque não conseguimos lidar com a nossa realidade. Porque vivemos em uma geração dopada. Só dorme se tomar ansiolítico, antidepressivo. Só dorme se tomar remédio tarja preta. Porque você não consegue enfrentar suas crises emocionalmente, cara. Eu não entendo. A igreja brasileira está precisando despertar do sono. Precisamos despertar dessa letargia que estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo, irmãos, onde pessoas estão vivendo uma vida sem sentido, sem entendimento, sem governo. Porque não conseguem resolver os seus problemas como seres humanos. Estamos se mostrificando aos poucos. Se tornamos apedrejadores crônicos. Um relacionamento hoje não dura mais de 2 anos. Qual foi a sua amizade que você construiu há 2 anos que você tem até hoje? Poucas amizades. Porque ninguém consegue mais conviver no meio do coletivo. Todo mundo fazendo o seu gueto particular, sua ilha pessoal. E você chama isso de reino. Você vai se isolando, fechando porta, fechando porta, fechando porta. Porque alguém te traiu, alguém te magoou, você vai fechando porta. Daqui a pouco você está isolado sozinho. Construiu o seu guetinho particular. A Bíblia diz que quem se isola cava uma cova e vai cair dentro dela sozinho. A sua experiência do monte está muito gostosa. Você não chorava, está chorando hoje. Você não sentia Deus, está sentindo agora. Você não orava mais, voltou a orar, mas só ficar aqui dentro, irmão, você vai morrer. Os pastores que estão me ouvindo na internet, na rádio, preparem as suas ovelhas para enfrentar realidades lá fora. Um dos problemas mais fortes da vida do homem é a zona de conforto. Diga para quem está do seu lado, saia da zona de conforto. Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e seja sábio. A formiga não tem chefe. Presta atenção, você gosta de ser mandado.
A formiga não tem chefe, nem superintendente, nem governador. Formiga é cidadão do reino, porque ela não está sobre regulamento, ela é dominada por Deus, ela não tem ninguém mandando nela, ela auto se policia. A formiga não precisa de alguém, vai lá, faz isso, faz aquilo. Não, ela tem o governo. No verão, ela faz a provisão do seu mantimento. No verão, enquanto a gente vai para a praia, a formiguinha está trabalhando. Enquanto você coloca os shortinhos curtos e sai daí, dançando na rua. Não, aqui não tem, só nos lugares que eu vou ministrar. A formiga está trabalhando. Enquanto muita gente tira 30 dias de folga, porque isso é válido, isso é bom, a formiguinha está trabalhando. Só que quando chega o inverno, ela está descansando e a gente trabalhando. Sabe o que é isso? Prudência. Olha o que a Bíblia diz no versículo 8: preguiçoso, até quando ficarás deitado? Você está esperando a porta de emprego abrir, dormindo até 1 hora da tarde? Não vai abrir, meu irmão. Você está esperando melhorar de salário, você não tem fome para fazer um curso extra. Você está esperando as coisas financeiramente melhorar, se você não está disposto a se preparar para esse dia. Só que como maus cristãos, o que fazemos? Deus vai se responsabilizar com tudo. Se Ele quiser, Ele me abençoa. A gente pega um envelope, coloca uma oferta e diz: é obrigado a me abençoar, hein, cara. Você é obrigado a me abençoar. Porque estamos em uma zona de conforto. Você se confortou com o salário que você ganha. Dá para pagar as contas, pastor, tá benção. Deixa a vida me levar, vai empurrando. Você se confortou no lugar que você mora. Vai levando. Versículo 10 diz: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Deixa eu trazer um laudo para você, uma pesquisa de 15 anos a 35 anos, é a fase que você mais busca. De 15 anos a 35, você se prepara para casar, você se prepara para fazer uma formação acadêmica, você se prepara para ter um bom emprego, uma boa casa. De 15 anos a 35 anos, você vai lutar para construir uma família, um lar, para abrir a sua empresa ou ser um funcionário. De 15 a 35 anos, você está cheio de garra. Quando você completa 35, de 35 a 50, entra no período de estabilidade. Muitas pessoas ganham mais porque lutaram mais, se prepararam mais para o mercado de trabalho. E aí quando a gente chega em uma certa idade, a gente vai se acomodando, vai ficando tranquilo, confortável. E o conforto é o grande vilão do cristianismo. O conforto, se sentir confortável é o grande vilão. Isso é uma lei universal sem exceção. Toda relação, toda empresa, toda escola, todo cérebro que não está recebendo informação está perdendo. Então tudo aquilo que não se expande, se encolhe. Tudo aquilo que não está crescendo, está diminuindo. Tudo aquilo que não está se renovando, está morrendo. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo o que estamos vivendo porque estamos no conforto. Eu falava com a Bispa Luana e eu fiz uma lista do que eu preciso mudar na minha vida. Eu disse: preciso fazer isso, isso não está legal. Na terça-feira passada eu fiquei revoltado comigo mesmo. Disse: cara, eu preciso fazer mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso determinar mais tempo no meu horário. Eu preciso acordar mais cedo. Eu preciso fazer atividade física. Eu preciso cuidar mais do meu filho. Eu preciso estar mais perto de vocês. A culpa não é de Deus. A culpa não é do seu pastor. A culpa é que nós não estamos conseguindo organizar a nossa vida como deveríamos organizar. Pedro disse: vamos fazer uma tenda aqui, tá bom demais. Tem Pedro, tem Tiago, tem João, tem Moisés, tem Elias, tem Cristo. Um lugar gostoso, para que sair daqui? Eu quero dizer para você, no momento que você diz: meu casamento é bom, ele se torna ruim. No momento que você diz: a minha empresa está estável, ela entra em falência. No momento que você diz: poxa, já aprendi demais,
o seu cérebro acaba, atrofia, paralisa. Por quê? Porque você não se reinventa, não se renova e não transforma. É o cara que pensa, ele se converteu em 1900 e bolinha, ele pensa da mesma forma que hoje. Não tem mudança de vida. Ele não é flexível, não é o guarda-chuva que se abre na chuva. Aleluia! Como é que está a tua renda financeira? Como é que está teu casamento? Como é que está teu ministério? Como é que está a tua vida com Deus? Porque ninguém é rico pelo que ganha, mas pelo que gasta. O que te faz feliz, muitas vezes é o seu maior inimigo. Porque não consegue te remover da zona de conforto. E todo sacrifício requer mudança. Você acha que é fácil sair de uma empresa que você trabalhou 30 anos e mudar para outra, que você vai chegar, não tem ambiente? Você acha que é fácil desligar de uma igreja que você nasceu lá e vir para outra, você não conhece ninguém, o ambiente é diferente? Você acha que você sair de uma casa que você morou 20 anos e morar em outro bairro é totalmente diferente, é gente nova, é rua nova, é habitantes novos que você não conhece, é linguajar diferente? E aí a gente, como bom cristão, joga tudo fardo na mão de Deus. Se vira, Deus. Você é pai. Se responsabiliza pela minha família. Você se vira. Eu estou orando, estou jejuando. Você se vira. E Deus fala aí, meu filho, o que você não pode eu faço. Mas o que você pode, para de ser preguiçoso. Dá uma resposta para isso. Ai, irmão, isso aqui é muito forte. Não sei se eu vou falar isso aqui não. Tinha uma família que tinha uma vaquinha. Essa vaquinha dava leite quente, coalhadinha, queijinho. Pensa na vaquinha abençoada. A família estava tranquila, seu José e a Maria. Poxa, seu José acordava cedo, tirava o leitinho da vaca, fazia um queijinho, vendia. Casinha simples. Seu José à tardezinha tirava uma sonequinha gostosa, cafezinho preto na mesa, tranquilo. E aí ele recebeu uns viajantes. 2 viajantes, um mestre e um discípulo. O mestre passou pela casa de seu João e sua Maria, ele foi recebido em honra. Poxa, casinha gostosinha, um queijinho, uma calhada, uma vaquinha lá fora, casinha bem simplesinha, bem pobrezinha, muito bem limpinha, organizada. E o mestre ficou só olhando aquela situação. Comeu, bebeu, foi embora. No meio do caminho, andou mais ou menos uns 2 quilômetros, o mestre chamou seu discípulo e disse: vem cá, discípulo, volta lá na casa da Maria e do João, desamarra a vaquinha deles e traz para mim. O discípulo, sem entender, falou: o mestre está mandando, vou fazer. Trouxe a vaquinha para perto. O mestre falou: coloca ela no precipício. O discípulo ficou olhando, falou: precipício, e colocou a vaquinha no precipício. Aí o mestre diz: empurra ela para baixo. O discípulo, sem entender, meio que contrariado, mas porque era o mestre, empurrou a vaquinha cai ribanceira abaixo e morre. Eles tocam viagem. O discípulo ficou com a consciência tão pesada do que ele fez, que ele disse um certo momento para o seu mestre: eu não quero mais andar com você, estou com a consciência pesada. Eu sinto que eu preciso voltar, trabalhar e dar umas vaquinhas novas para João e Maria. Eles só tinham isso para comer, era só uma vaquinha leiteira. Se eu tirei isso deles, e agora? Sem falar nada, o mestre diz: pode voltar, não tem problema. E aí ele volta, trabalha, junta algumas moedas de prata, vai juntando. Depois de 6 anos ele vai visitar Maria e João de novo. Quando esse discípulo vai visitar Mariazinho e Joãozinho, já é uma casa muito grande. E ele diz: olha, eu preciso falar com a dona Maria, do seu João. Aí colocaram ele para dentro, serviram um suquinho de limão, estava muito quente, ambientezinho gostoso e tal. Ele falou: nossa, que casa linda. Alguém trouxe um petisco, um docinho para ele comer. Ele disse: nossa, seu João e a dona Maria devem ser muito amados nessa casa. Onde será que eles trabalham aqui? Daqui a pouco aparece a dona Maria, cabelo cacheado, um cinto bem legal de boiadeiro. E vem o seu João, camisetinha nova, bem arrumadinho, cheiroso. E aí o discípulo falou: o que aconteceu com vocês? E aí João e Maria sentam com ele na mesa e diz: olha, há 6 anos atrás, a vaquinha que trazia leite para nós, ela se desamarrou e foi embora. E era o nosso único ganha-pão. Então meu marido João desceu lá no Ribanceira, tirou a casca, tirou a pele da vaca, tirou os ossos, tirou a carne ele vendeu. A pele era muito cara, então ele vendeu a pele também. E aí ele conseguiu comprar alguns grãos de milho e começou a plantar milho. A terra era tão boa que cresceu bastante milho, ele comprou a terra do lado.
deu tanto milho que ele comprou outra terra. E aí a gente cresceu muito e se tornamos ricos. O discípulo olhou e falou: cara, não era verdade que tinha que se desprender da vaquinha? Deixa eu dizer para você, qual que é a vaquinha que você tem que empurrar pelo precipício abaixo, para a sua vida voltar a andar? Tá gostosinho comer coalhada, né? Tá gostoso tomar leitinho da vaquinha todo dia de manhã, tirar uma sonequinha à tarde. Mas vai ter coisas que você mesmo vai ter que levar ao precipício e sair da sua zona de conforto, para que você viva o novo. Qual é a sua zona de conforto? Você que me escuta, é um amante que você tem escondido e ninguém sabe. É você dormir até tarde. É você viver só para os seus amigos e deixar sua família de lado, os seus filhos de lado. É você viver na balada, noite e dia, na balada, noite e dia, vivendo uma vida de promiscuidade. Parou a faculdade, não quer mais estudar, não quer mais ter conhecimento, não te capacitou mais para o dia a dia. Olha para mim, qual foi o último livro que você leu e terminou? Qual foi o último dia que você se preparou para o seu chefe olhar para a sua cara e dizer: esse cara tem valor aqui na empresa, é preparado para ocupar o cargo? Qual foi o último dia que você disse: cara, vou refrear minha boca, estou engordando demais, daqui a pouco estou com diabetes, estou com a glicerina, leucemia, daqui a pouco eu estou doente, cara, estou comendo desenfreado, ou eu não estou comendo bem, porque rejeito o alimento para não me manter. Qual foi o último dia que você disse: vou fazer uma caminhada, uma corrida, vou para academia? Você está estagnado, cara, outubro está chegando, você está sentado olhando a vida passar, e você vem para cá fazer campanha para Deus mudar a tua vida. Deus está dizendo: olha, eu só posso mudar a sua vida se a experiência do monte está boa, você aplicar no seu dia a dia. Pega a sua vaquinha hoje e empurra no precipício. Joga essa vaquinha fora, porque essa vaquinha vai despertar em você a fome de você ser aquilo que Deus disse que você seria. É um filho que não dá atenção para os pais, não tem relacionamento com a mãe, não tem relacionamento com o pai. É um pai que não tem relacionamento com os filhos. É a ovelha que não tem relacionamento com o seu pastor. É o pastor que não tem com a ovelha. E a gente vai vivendo essa vida dentro da zona de conforto. Eu quero dizer para você, a mudança causa o desconforto do desconhecido. Tudo que é desconhecido vai causar desconforto. Diga para quem está falando: toda mudança é traumática, mas traz resultado. Ah, eu não quero mudar. Não, você não quer mudar porque ali você controla. Ah, mas eu não quero o novo, porque ali você impõe a sua mente. Estamos vivendo coisas sobrenaturais no monte, no quarto, na conferência, nas campanhas, nas cruzadas, mas nada disso tem valido se eu não saber aplicar no lá embaixo no dia a dia. Vamos descer do monte, gente. Eu já tive no alto do monte, e eu já tive experiências sobrenaturais, e eu vou confessar, eu já quis ficar lá. Eu passei um momento tão difícil da minha vida em 2016, que quando eu subia para o monte com o pastor Valdir, a gente não queria descer do monte. A gente via anjo lá em cima, o céu se abriu para a gente, lá tinha revelação todo dia. Eu subi 100 dias para o monte. Eu e esse homem aqui subimos 100 dias para o monte todos os dias. Eu trabalhava, acordava às 6 horas da manhã, todos os dias. A gente chegava do monte 3 horas, dormia 3 horas por dia, 4 horas no máximo. Se você pegasse esse dedo aqui e colocasse dentro do meu olho, ele entrava dentro. Perdemos quase 10 quilos.
E eu vou confessar para você, no meu vale, a luta era tão grande que eu não queria descer, eu queria ficar lá em cima. Porque lá em cima eu tinha paz, lá em cima eu via Elias, eu tinha profecia, eu tinha palavra, eu tinha graça, eu não queria descer. Mas se eu não descesse, se eu não enfrentasse o meu dia a dia, o meu dia mal, se eu não empurrasse a minha vaquinha pelo aprisco, talvez você não estaria aqui, sendo destravado, vivendo o reino de Deus. Estamos extasiados com o que estamos vivendo. E Deus falou para mim: ei, meu amigo, meu filho, meu amado, o êxtase do templo não pode parar você. Você tem que extasiar lá fora. Pedro diz: está muito gostoso aqui, Rocha, está delícia. Oxe. Agora olha para mim, quantos discípulos estavam lá em cima? Quantos estavam embaixo? Os que ficaram embaixo ficou chateado porque não subiu. Pô, como é que Jesus chama Pedro, Tiago e João e não chama a gente? Então, por estarem com seu coração comprometido, eles também não oraram como deveriam orar. E a Bíblia diz, o versículo 16, que um pai trouxe um filho aos discípulos. E o versículo 16 diz que aqueles discípulos não conseguiram curar aquele menino endemoniado. A Bíblia diz endemoniado, em outras traduções lunático, em outras traduções epilético. Mas a Bíblia diz que ele se lançava ao chão. A Bíblia diz que esse menino se lançava ao fogo, ele se lançava à água, ele estava descontrolado, ele não tinha mais humanidade dentro dele. E quando trouxeram aos seus discípulos, eu acredito que o discípulo falou: sai em nome de Jesus. O demônio: sai para lá, cara. Sai, eu sou discípulo, aleluia, sai. Você falou: eu saí? Não, você vai sair agora. A gente anda com o mestre, a gente viu multiplicação de pães, a gente andou sobre as... escarcel. Olha, a gente viu isso, viu aquilo, sai agora. E o discípulo: não saio. Não saio. Fazer uma campanha então aqui, peraí. Pega o óleo ungido. Porque quando manifesta um demônio a gente já fala logo isso, né? Tem óleo, tem óleo, tem óleo, tem óleo, tem óleo. Pegaram e jogaram óleo ungido. Fizeram oração, juntou os discípulos, pegou na mão e o discípulo não foi embora. Aí Jesus está descendo do monte. E a Bíblia diz que os discípulos que estavam discutindo com os escribas. Entraram em uma discussão com os escribas. E quando Jesus viu aquilo, Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa. A palavra perversa vem do grego torta, desalinhada. Jesus estava dizendo: que geração desalinhada é essa com o meu propósito, com o meu querer? Como é que vocês não conseguem expulsar esse demônio aqui? Aí deixa eu te perguntar uma coisa. O menino estava possesso e endemoniado. Os discípulos correram para tentar expulsar. Mas quem precisava de cura? O menino ou os discípulos? Quem precisava ser liberto? Os discípulos ou o menino? O menino estava endemoniado, mas os discípulos não sabiam que havia um menino endemoniado dentro deles. Sabe o que é isso? Eu não vou poder curar alguém se eu estou doente. Eu não vou poder libertar alguém se eu preciso de libertação. É engraçado que você liga a televisão, você vê tanto milagre, tanta libertação, não é? Eu queria saber se esses caras vão no mercado e vai se manifestando as pessoas que estão à sua volta. Porque só tem libertação com a câmera na frente.
Só tem cura com a câmera na frente. Tira a câmera, quem precisa de libertação é eles. É que você está longe ainda. Jesus olhou para aquele menino que se lançava no chão, que estava machucado. A Bíblia diz que ele estava endemoniado desde a infância. Um garoto que foi privado de correr na rua, porque quando corria o demônio pegava ele. Um garoto que foi privado de soltar pipa. Um garoto que foi privado de jogar bolinha, de ser uma criança. Um garoto que foi privado de ir para a escola como uma criança comum, sujar roupa de Danone, de chocolate. Ele foi privado disso. Jesus olhou para ele e disse: sai. Não ficou entrevistando: qual é o seu nome? Como a gente fazia. De onde você veio? Você mora onde? Quem é o chefe? Manifesta o chefe. Não falo com qualquer um. Não, simplesmente ele viu a necessidade da dor alheia. Ele expulsa aquele demônio. Literalmente falando, ele expulsa o espírito mau que estava naquele menino. Os discípulos que estavam à sua volta viram aquela situação, porque depois desceu Pedro, Tiago e João. Quando a Bíblia diz os seus discípulos não conseguiram expulsar, talvez Pedro, Tiago e João também tentou expulsar e não conseguiu. Não, peraí, eu estava no monte, vou expulsar também. Quando foi tentar não conseguiu, porque a Bíblia não diz um dos seus discípulos não conseguiram expulsar, mas diz os seus discípulos, ou seja, inclui todos, os 9 que ficaram e os 3 que estavam em cima. E aí eu acredito que eles também foram tentar expulsar, mas não conseguiram. E aí a Bíblia diz que Jesus, se aproximando-se, expulsou o demônio. E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa para colar, e ele passará. Aí chama os discípulos, senta com eles, e eu termino. E diz assim: vem cá, discípulos. Ô Pedro, Tiago, João, você viu como é bom estar lá em cima? Vi. Você viu por que a gente não pode fazer uma tenda lá em cima? Vi. Por que, mestre? Porque lá em cima eu não tenho como aplicar as experiências embaixo. Lá em cima não tem demônio gritando, tem embaixo. Lá em cima tem graça, profecia e palavra, mas temos que pegar essa graça, profecia e aplicar embaixo. E tem outra: esse demônio que vocês não conseguiram expulsar, ele só vai sair com jejum e oração, porque é uma casta muito forte. O nosso problema é que a gente faz jejum querendo expulsar o demônio do outro, quando a gente tinha que fazer jejum e orar para expulsar o nosso próprio demônio que há em nós. E o demônio é demônio, irmão. Não manifestou nenhum demônio aqui dentro, mas a libertação não vem pelo sai, capeta. A libertação é aqui, ó, de entendimento. Eu quero ver um jovem que tem um entendimento destravado e ir para a cama antes do casamento. Eu quero ver um jovem que tem um entendimento destravado e ir para o mundo se prostituir. Eu quero ver um marido que tem um entendimento destravado ter coragem de trair a sua esposa. Eu quero ver alguém que tem um entendimento destravado, tem coragem, irmão, de viver uma vida leviana. Por quê? Porque talvez é liberto no corpo, mas o entendimento está preso. A maior libertação não é do corpo, é do entendimento. Conhecereis a palavra, e a palavra, a verdade, vos libertará. É a palavra que liberta você do seu mundo pessoal. Ela liberta você, não é só de demônios, ela liberta você de você mesmo. Aleluia! Eu quero terminar dizendo isso, queridos. Precisamos romper com a realidade. Essas experiências que temos com a teologia, experiências que temos com a Bíblia, experiências que temos com os livros, com o monte, com o lar de paz, com a célula, com o encontro com Deus, essas experiências com o templo, com a conferência, com a campanha, se fica só em mim, não é experiência, é sensações. Eu preciso pegar a experiência e aplicar na realidade. Isso é difícil. Eu não sei se eu vou falar isso aqui. Sabe por que é difícil?
Porque o que pregamos e o que cantamos no domingo não conseguimos aplicar na segunda. Eu não quero ver a vida te levando para o precipício e te empurrando para ver se você dá uma resposta e sai da zona de conforto. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem que empurrar a ribanceira abaixo para sua vida voltar a andar? Aleluia. Pô, pastorzão, mas já armei a tenda. Desmonta ela. Pastor, eu não consegui expulsar o demônio que há em mim. Vamos jejuar de novo, vamos voltar a jejuar, mas com propósito e entendimento. E oração não é você ficar publicando que você está orando. Fazer live de oração, virou moda hoje fazer live. Estou orando, vamos orar juntos. Oração é secreto. Quem é casado aqui, na hora que vai para ter relação com a esposa, vou fazer uma live. Ninguém faz isso, é intimidade, não publica. Temos um menino dentro da gente endemoniado e queremos expulsar o demônio que está na vida daquele menino. Mas o nosso pai é tão lindo que ele divide com a gente esses segredos. Ele fala: olha, filhão, o monte é muito bom, mas olha, vai ter situações no vale que você vai precisar resolver. Eu queria que você saísse daqui nessa noite e que as experiências que você teve nessa noite não estagnasse aqui, seja aplicável na sua vida diária, no seu dia a dia. Eu te convido a você voltar a orar, você voltar a jejuar. Eu te convido a você comprar um livro amanhã, começar a ler essa semana. Eu te convido a você fazer um curso extra, você chegar amanhã cedo na sua empresa, trazer resultado para lá para dentro. Eu preciso que você desperte. Eu preciso que você desperte para uma vida nova. Olha, você frustrou em um relacionamento, recomeça. A sua saúde está ficando debilitada e você vai se acomodando. Está na hora de você correr no parque, correr na rua, ir para uma academia. Você é templo do Espírito Santo. Irmão, estamos engessados. Não, estamos vivendo o reino. Deixa a vida me levar. Não, vamos dar uma resposta antes que alguém nos empurre pelo penhasco. Eu quero revelações, mas eu quero aplicar essas revelações no meu dia a dia. É isso. Eu não sei se eu consegui passar o que eu queria. Mas eu sei que às vezes dá vontade de ficar na tenda. Às vezes está tão gostosinho na tenda que a gente fala: poxa, eu vou sair da tenda, cara. Está tão gostoso aqui. Poxa, olha que ambiente gostoso. Minha família está reunida na mesa. Aleluia. Poxa, estou com novos amigos. Poxa, a empresa que eu estou trabalhando agora é uma bênção. Me recebeu tão bem. E aí isso vai nos conformando, nos estabilizando. E a gente vai perdendo a essência daquilo que a gente foi chamado. Eles não poderiam ficar no monte, porque se eles ficassem no monte, eles não cumpririam a missão do ID. Deus não te chamou para você ficar preso em experiências dentro do templo. Receba experiências. Coma o alimento que sai desse altar da vida desses profetas, mas aplique essas experiências no seu dia a dia. Tem gente que termina o culto e sai brigando com a mulher, sai discutindo com o filho. Tem gente que termina o culto e amanhã vai bater boca com o patrão. Olha, vai discutir com o funcionário. Olha, a gente não precisa disso. Vamos tentar aplicar o que a gente está recebendo aqui, para a gente não receber nome de hipócrita. Vamos aplicar o que recebemos aqui, para a gente poder fazer valer a pena. E não se encontrar precisando de libertação quando deveríamos curar. Eles não conseguiram curar. Você já foi num médico e o médico não conseguia saber o que você tem? Alguém já foi? Tem alguém que foi aqui? O médico fala: não sei o que você tem não. Então não é médico, irmão. Discípulo não precisa ter resposta para tudo.
Mas ele não pode estar doente, porque senão ele não consegue curar o outro. Eu quero chamar você que montou a sua tenda. Você que é humilde o suficiente para reconhecer que muitas áreas da sua vida estão confortáveis. Eu poderia, se eu tivesse sentado aí, eu ia ser o primeiro a vir aqui, porque eu estou pregando para mim. E você sabe que você precisa recomeçar. Ô bispo, eu preciso desarmar a tenda, eu preciso voltar para a luta. Ô bispo, eu fui traído, não consigo mais perdoar, mas olha, eu vou desarmar a tenda, vou recomeçar. Bispo, eu estou precisando de libertação, cara, não consigo sozinho. Desarma a tenda e vem. Bispo, as experiências que eu tive lá na minha outra igreja, lá no encontro com Deus, foi muito bom, mas olha, eu não consigo aplicar no meu dia a dia. Vira e mexe, estou caindo. Vira e mexe, estou retrocedendo. Tem que ser muito humilde para saber que precisa de libertação. Você que precisa de uma libertação na sua vida. Olha, eu preciso me libertar, cara. Eu continuo sendo escravo ainda daquilo que eu não quero. Não tenho força para me libertar disso. Na verdade, quem está precisando de libertação não era o menino, eram os discípulos. Quantos discípulos aqui que precisam de libertação, mas não reconhecem isso? Não reconhecem que precisam sair da zona de conforto. Aonde está você que não ora mais, que não jejua mais? Aonde você está? Quero você aqui na frente. Eu quero fazer uma oração por você. Isso, eu não estou conseguindo orar mais. Vem aqui. Isso. O meu próprio